Mas vamos lá. Vamos falar sobre esse assunto que eu não sei se eu posso dizer que é polêmico, né? Mas eu acredito que ele é pouco, não vou dizer combatido, mas Uhum. conversado sobre essa diferenciação, né? Sobre essa palavra gospel. E aí, acho que esse nome gospel, né? A gente pode parar aqui e já fazer a primeira reflexão. Trouxe benefícios ou trouxe malefícios para a Igreja de Jesus, né? Igreja de Jesus que eu falo aqui não é a Igreja dos Santos dos Últimos Dias de Jesus Cristo, não, né? Eu tô falando a Igreja de Jesus em todo, né? Tá certo? Eu tô falando da Igreja de Jesus. E aí, o que é que tu acha? Acha que isso trouxe malefícios ou benefícios? Eu acho que, como muitas outras palavras, não apenas um helicóptero tá passando aqui agora, talvez meu som vai ficar um pouco ruim, deixa ele passar, É passou. sério? É muito É, chique. Onde é que tu tá? Que tem um é helicóptero verdade, eu passando. moro em outro bairro, né? Paracuru Beach. É, até o nome. Eu acho que com Até o muitas nome outras é palavras. diferente, né? Ah, Pronto. é que é Pode diferenciado o falar. negócio. Eu acho que com muitas outras palavras, quando elas ficam por popular pelo significado errado ou distorcido, é, as coisas ficam complicadas. Exemplo, se hoje a pessoa te chamar de religioso, normalmente você fica logo tipo assim, ó, ofendido. Mas o que é o religioso? Religião, para começo de conversa, é o ato de ser religado a Deus. Religião, a palavra, né? É o ato de ser religado a Deus, a gente somos religados a Deus através de Jesus. Mas hoje em dia a pessoa usa a palavra religioso para ofender. Religioso hoje em dia quer dizer o quê? Você é um extremista, mas ele usa a palavra Isso. religioso. Quer dizer que a pessoa é extremista, Exatamente. que não aceita nada, que é todo no seu grupinho ali e tal. Igualmente o gospel e tantas outras palavras. Você poderia citar várias palavras, uma delas, que eu mesmo nem sei se eu não sei o significado direito. Fascista. Hoje em dia, tanta gente usa essa palavra fascista pra tanta Pois coisa é. que eu fico assim, fascista, menino, tudo é fascista. E, enfim, da mesma forma o gospel. O gospel, hoje em dia, ele é usado para tudo que é religioso. Não importa que tipo de religião seja, ou se realmente é uma religião, tudo é usado como gospel. Seja música, seja filme. Não é mais cristão, não é chamado mais de nada. Antigamente era orgulho, os irmãos é chamado de cristão. Hoje em dia trocou o cristão pelo gospel. Gospel isso, gospel aquilo. Então, e o significado de gospel é um significado hoje em dia tão amplo, assim, não o significado em si da palavra, mas ele é usado para coisas tão amplas que descaracterizou o que é o evangelho, descaracteriza o que é o cristão, descaracteriza o que é cristianismo e usa tudo isso, engloba tudo em um gospel. Gospel é tudo que tem a ver com Deus. Falando o nome de Deus, tá achado como gospel. Exatamente. Aí até assim, Léo, você está falando da palavra fascismo, né? Porque geralmente é interessante. É tipo assim, como tu falou, fica muito parecido. Palavra gospel com fascismo mesmo. Tudo hoje é fascismo. Tudo é fascismo. As pessoas nem sabem o sentido de fascismo. Primeiro que fascismo está ligado numa ditadura, controle estatal, né? Militarismo, autoritarismo, contra a democracia. É isso, é isso. Em tese, a palavra, os significados, é isso. É a mesma coisa o significado da palavra gospel. Gospel, eu fui pesquisar, né? Assim, primeiro gospel a gente já sabe que vem do inglês, show. Mas o que é que significa a palavra em inglês? Significa, a grosso modo, assim, Deus fala. Significa isso. O significado é isso, né? Traduzindo para o português, é a palavra de Deus, uma suposição, né? Traduzindo e organizando a palavra, né? Para ficar compreensível. Só que a gente vê que hoje essa palavra não tem mais esse significado. Assim como a palavra fascismo não tem esse significado, né? O significado hoje de chamar a pessoa fascista não é por causa de uma ideologia antidemocrática, não, é por questão mesmo pejorativo, né? Pejorativo, é como tu falou, às vezes tá ligado muito à questão de dizer que aquela pessoa é extrema. Aí, você é um fascista. A pessoa nem sabe o significado e o peso cultural que a palavra tem, né? Porque, vamos lá, a palavra gospel tem um peso cultural, que não começou aqui. Não é do Brasil mesmo, não. É mais um problema que nós temos daquela questão cultural, que a gente fala que a gente é muito americanizado, né? A gente absorve muito da cultura americana para o Brasil.
E a gente não tem Uhum. como escapar disso, porque querendo ou não, a gente não é homogêneo, né? A gente é heterogêneo, que é a mistura, né? A mistura só, né? De várias raças, de várias culturas, né? A gente é Uhum. português, é holandês, é africano, a gente é tudo isso, é índio, né? E também tem a questão, aí vem um chinês, vem um coreano, vem um americano, porque agora já está passando essa fase de tentar deixar tudo americano, né? Que a gente fala, eu me esqueci a palavra, americanizar, Americanizado. americanizar tudo. Agora é tudo, é deixar tudo coreano, né? Não é verdade, Larissa? Coreano, tudo asiático, mas para aquela área de Tudo, Japão, de Coreia. tudo deixar Não, mas eu quero a dorame, né, Coreia do Larissa? Sul, na Tu Coreia do curte, Norte o tu pessoal não curte, quer muito, Larissa, não. dorame? Deixar tudo dorame, né? Tudo dorame. Não, não assisto, não assisto. Não porque seja um pecado ou algo assim, é porque realmente eu não gosto de série no geral. Nem assisto esse The Chosen, eu não assisto porque eu não gosto de série no O geral. que? The Chosen? Não, aí nós encontramos um problema. Não assisto. The- É porque eu não gosto Mas de série no geral, já tentei assistir disso. pois é, mas enfim, Uma, então uma série gospel. tá muito ligado a isso, né? Querendo ou não, essa questão de tentar deixar tudo, trazer outras culturas para cá e às vezes traz palavras que acaba ganhando novos significados, como é o caso da palavra gospel. Por isso que a gente botou, né, a confusão no mundo gospel, porque tá tendo uma confusão. Essa palavra não é usada hoje simplesmente porque eu tive pesquisando e a palavra ela surgiu mais ou menos em 1990, né, na década de 90 ali. Por quê? Foi exatamente da Record Gospel, né? Que é a produtora gospel. Que ela vem, pega o nome gospel, cria-se o nome da gravadora, aí pronto. Se explode tudo isso, né? Popularizou. Tudo. Aí pronto. Aí tudo agora é gospel. Gospel, não se tem a diferenciação. Aí eu achei interessante porque, querendo ou não, Lex, eu tava vendo um artigo, né, sobre isso, um texto sobre isso, que a gente pode até utilizar como base aqui para essa nossa discussão, né? Para tu ver, já passou 9 minutos, que a gente disse que ia ser bem objetivo. Já foi 9 minutos. Só isso. Objetivos. A gente disse que a gente falou que ia ser bastante objetivo, mas sim, né? A palavra gospel hoje, ela carrega um sentido disso. Falou de Deus, é gospel. É gospel. Não se tem mais uma filtragem. Se misturou antigamente, para nós, a palavra, para definir a igreja protestante, era chamada de evangélicos, né? Hoje até falar evangélico tá complicado. Tá complicado a gente falar. Por que tá complicado a gente falar? Porque é confundido. Nós somos confundidos, né? Somos de forma genérica mesmo, de forma generalizada, ligado até aos falsos evangélicos que se dizem ser evangélicos, mas não andam de acordo com a palavra de Deus, Uhum. não é verdade? Mas ele abre a boca e diz que é uma igreja cristã, que é uma igreja, embora esteja totalmente contrária à palavra de Deus. E a gente sabe que a mídia não vai filtrar isso, a mídia não vai tentar diferenciar isso, não. Ela joga tudo, generaliza tudo, porque é mais fácil para ela, né? Porque se ela fosse filtrar e tentar dividir, ia ser mais complexo, mais difícil, na verdade? E até porque a grande E mídia não deseja fazer essa separação, né? Eles desejam já fazer isso mesmo, a confusão generalizada, porque se ganha mais. isso, pode falar. Eu só Eu botei a tela cresci que agora você agora vai aqui poder na falar, foto que eu vi agora. porque fica melhor, né? Fica melhor quando. Pode Assim, falar. eu tava pensando aqui enquanto tu tava falando que a palavra gospel tá tão popular quanto ser evangélico agora. Porque antigamente o evangélico, ser evangélico, ser Exatamente. protestante, era um sinônimo de pessoa que desejava viver sua vida separada de tudo e de todos e viver a sua vida em prol de Deus. Mas hoje em dia tá na moda virar cristão. Tá na moda fazer devocional. Tá na moda comprar o café com Deus Pai. E isso Não, tudo tá incluído o quê? pois Vamos é, falar. e isso tá disponível em qualquer canto, né? Tá disponível. Pode ir ali Exatamente. na Americanas da vida que tem lá, né? Café com Deus Pai. Exatamente. E tudo isso tá o quê? No meio gospel, até porque tem muitas pessoas, principalmente não cristãs, que tentam de alguma forma ir contra o evangelho ou a palavra de Deus ou as pessoas cristãs, usam isso de argumento. Tá vendo como o mundo gospel é? Aí engloba tudo isso. O mundo gospel é um mundo de mercenários, é um mundo disso, um mundo daquilo, como se fosse tudo uma só coisa.
Assim como eu posso dizer, ai, todo Uhum. político é ladrão. Todo político é ladrão? Não. Mas nós Pois temos é. um belo exemplo de um ladrão por aí afora, né? Mas todo político é ladrão? Não. Da mesma forma o evangelho. Ai, todo cristão, todo pessoa do mundo gospel é assim, todo cantor gospel é assim, todo não sei o que. Isso é, torna o mundo, o evangelho, os cristãos, tudo um bololô só, como se todo mundo fosse resumido a uma só coisa, a uma só palavra. E o pior, o que populariza normalmente no mundo gospel são coisas ruins. Porque tem o quê? Daí criar fofoca gospel. O canal de fofoca gospel. Não é o canal de fofoca cristão, é o gospel, que já vai falar o quê? Mal do cristão, mal do pastor, Isso. mal da irmã que canta, mal disso e mal daquilo. Aí já tá ruim dessa palavra gospel ser tudo que fala o nome de crente de Cristo, ainda populariza essas más notícias. Porque tudo que diz Cristo é cristão? Não, não. Isso. Satanás é um dos melhores, é o maior conhecedor entre os seres humanos, que ele é um ser humano de Cristo. Ele viu dele, ele estava lá juntamente com os anjos, no meio dos anjos, indo até a pessoa de Deus. Mas mesmo assim ele foi o quê? Ele próprio deixou aquele orgulho de crescer no seu coração. E por isso ele é um bom cristão? Por isso o Satanás é Exatamente. convertido? Não. E Isso é não faz Satanás interessante convertido. Larissa, porque a palavra de Deus fala que ele crê que estremece, né? Ou seja, ele crê mais do que muito ser humano mesmo. Ele crê, Exatamente. tá certo? E nem por isso, né, podemos dizer que ele é cristão. Não é verdade? Exatamente. Mas talvez mas ele está no mundo gospel. Uhum, ele tá no mundo gospel, com certeza. Mas vamos lá, né? Aí só retornar. Eu tava vendo esse texto, né? Não sei se eu posso dizer assim, texto, né? Onde é que eu volto aqui? Complicado isso aqui. Hum, Pronto, só para eu mostrar aqui um pouquinho tranquilo. desse texto gospel aqui. Aí quando for comentar, eu trago de novo, né? Porque assim, ó, é legal. Eu achei legal o Archivo quando ele começa, porque ele já salienta uma coisa que é importante. Eu fiquei intrigado e perguntei a um irmão sentado ao meu lado. Porque eu estava em um culto evangélico e nessa música eu ouvi frases sem qualquer significado. Hum. Significado semântico, ou seja, que tivesse realmente a ver com o que o louvor estava falando. Ele viu frases que estavam ali para quê? Só para Melodia, só pra... rimar. Uhum. Isso, é. E ele fala, aí ele fala assim, ó, a resposta que eu recebi daquela pessoa que estava no culto falou, o autor colocou essa parte apenas para rimar. Por um momento ele diz que ele para, né? Para não ler tudo, eu estou resumindo. Ele fala assim: então, peraí, quer dizer que existe uma licença poética para a gente colocar no louvor? Mesmo em um momento em que a música brasileira é representada por música monossilábicas e grande parte do povo brasileiro, né, que se diz evangélico, né, se agradem disso, mas nós cristãos não deveríamos se moldar pela cultura, mas sim remeter aos parâmetros bíblicos do louvor. Aí quando eu estava vendo isso, eu lembrei dessa passagem de Romanos 2, 12, 2. Para a gente não ficar também só nisso, né? Vamos ler também o que a Bíblia fala sobre isso, né? E a Bíblia fala em Romanos 12, 2, né? Que é uma passagem conhecida. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. De certa forma, aqui é uma advertência: não vos conformeis com este século. Por quê? Porque a gente está fazendo esse vídeo aqui, estamos fazendo esse momento de reflexão aqui, e muita gente fala assim, é porque eles querem criticar. Não. A própria palavra de Deus fala que a gente deve parar, deve refletir e deve se opor à cultura do mundo. E isso tudo foi escrito há mais de 2000 anos atrás, Uhum. não é verdade? E fala, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Fala que nós temos que ser crentes, né? Se somos evangélicos, se dizemos que somos crentes, temos que ser pessoas que pensam, que refletem, entendeu? Eu acredito que a gente tem que refletir sobre isso, né?
sobre essa questão, sobre o que o nome gospel está acarretando dentro do cristianismo. Porque eu vejo que hoje ele é mais prejudicial do que uma palavra para definir uma denominação religiosa, do que para definir uma religião. Eu encaro ele mais como algo prejudicial, porque é como você está falando, tudo virou gospel. Falou de Deus que é gospel, e é aquilo que a gente estava conversando, né? Porque aí tá lá o camarada, não é porque esse louvor é gospel. Ah, é? Você é cristão? Você frequenta a igreja? Muitas vezes a pessoa não frequenta igreja nenhuma, mas fez uma música gospel, e essa música vai ser cantada. Traz um pouco a reflexão, né? Por quê? Porque a gente tem, pelo menos na questão do estudo bíblico, né, que um pouco da base bíblica que a gente entende, por louvor é uma expressão de adoração a Deus, no qual a gente faz uma letra, mas essa letra possui uma inspiração, porque é uma experiência, é um momento espiritual. Muitos falam que recebe aquele louvor de Deus, porque naquele momento recebe e vai ali, vai escrevendo e torna-se um louvor de adoração, né? Existe um objetivo no louvor, existe um objetivo. Não, um louvor não é um entretenimento. Ah, eu estou escutando aqui porque é para escutar alguma coisa. Não, o louvor, a gente pelo menos era assim. Perdeu-se um pouco o sentido, mas pelo menos era assim. O louvor tinha um significado, né? Trazia algo sobrenatural para a vida daqueles que estavam escutando, coisa que a gente sabe que hoje não tem. Eu acredito muito nisso, que um dos grandes problemas é que a gente deixou tudo ser normalizado, e muitos, a verdade é, estão dentro da igreja e não acreditam mais no sobrenatural. E a passagem bíblica aqui em Romanos 12, versículo 2, fala que a gente precisa renovar nossa mente, né? Precisa ser transformado, precisa mudar, a gente precisa refletir, mas não se afastar da palavra de Deus em nenhum momento. Eu acho que a gente se afastou um pouco, né? Quando a gente começou a utilizar essa palavra gospel. Perdeu totalmente. Porque a origem da palavra, eu estava pesquisando, como eu disse, e é africano-americana, né? Surgiu nas igrejas, tá certo? Dos Estados Unidos, e especificamente, né, nas igrejas dos descendentes africanos. Né? Porque lá antigamente tinha muito essas divisões, né? Hoje não, mas tinha muito, né? A gente sabe como é que era lá, né? Então surge lá esse nome, né? E é interessante que aí vem aparecer no Brasil, mas quando chega no Brasil já ganha um novo sentido, não é verdade? Vou falar de um ponto que tu falou, só quero abrir mais um ponto. Que é um tema que muitas pessoas acham que não é porque os crentes querem tornar Deus só deles. Não. Diz a palavra de Deus que ele morreu por todos os homens, que todos os homens têm a oportunidade de serem salvos, né? Se assim eles quiserem. Sobre o que tu falou sobre a gente cantar só porque diz o nome de Deus. Só porque diz o nome de Jesus. Até mesmo, é uma linha muito tênue de falar de louvor por conta que tem pessoas que se consideram cristãs, mas diz a palavra de Deus que pela árvore nós conhecemos, pelo fruto nós conhecemos a árvore. Pelo fruto nós conhecemos a árvore. E elas dizem que são cristãs, elas se comportam como se fossem cristãs, mas na verdade os seus frutos mostram que elas não são cristãs. E fazem letras gospel, né? É gospel. Aí o que acontece? E tem um outro ponto da pessoa que não é cristã, que nunca fala sobre Deus, que eu acho que isso aqui ainda meu Deus, aí assim, me foge às vezes da compreensão. A pessoa não congrega, como tu falou, não vai pra igreja, não lê a Bíblia, não fala de Deus em 364 dias da sua vida, mas ela faz uma música que tem o nome de Deus, e os cristãos, evangélicos, protestantes, os irmãos gospels, vão lá e cantam os exercícios de pretexto pra cantar porque tem o nome de Jesus. Exatamente. Porque, tipo assim, não é que a gente queira trazer Deus só pra gente, não, em nome de Jesus, que essa live aqui chegue a milhares de lugares e pessoas que não conhecem a Jesus possam conhecer, em nome de Jesus sejam salvas, porque o desejo de Jesus é salvar todas as pessoas. Mas é muita hipocrisia de uma pessoa que nunca adora a Deus ir lá falar o nome de Jesus e criar uma música dizendo, essa música é gospel, e mais cara de pau, uma pessoa que se diz cristã, que conhece a verdade, sabe que de uma fonte não pode sair água doce e água amarga, ir lá e dizer, não, eu posso cantar porque essa pessoa fez o nome de Jesus. Uma coisa é a pessoa falar o nome de Jesus, talvez outra coisa é ela de Jesus. É a mesma coisa de dizer assim, olha, Josivaldo, se tu se cortar, tu vai fazer assim, 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 isso me faz uma cirurgia? Não.
Talvez esse tutorial que esteja te passando esteja totalmente errado. E também tem outro ponto que nem todo mundo que vai dizer Senhor, Senhor, vai herdar o reino de Deus. Tem pessoas que vão curar, tem pessoas que vão profetizar, mas mesmo assim vão caminhar no fogo do inferno. E eu acho assim, falta de discernimento de pessoa que se diz cristã, só porque é uma pessoa famosa, faz uma música e tem o nome de Jesus, e a pessoa ir lá e cantar e dizer, não, é um louvor. Não, isso não é um louvor. Isso não é um louvor. Não é porque tem o nome de Jesus que é um louvor. Ah, então se eu botar em um cachorro o nome de Jesus, o meu cachorro vai ser crente? Não. Se uma pessoa... A gente conhece poucas pessoas que têm o nome de Jesus, mas tem pessoas que ganharam o nome de Jesus. Só porque ela tem o nome de Jesus, ela vai ser salva? Porque ela tem um nome na certidão de nascimento dela de Jesus? Não. E as pessoas cristãs, elas parecem que elas não leem a Bíblia e elas vão e misturam tudo para aceitar o que elas já queriam aceitar. É igual festividade. Me desculpe quem aqui participa desse tipo de festividade, mas o carnaval gospel. Exatamente. Não entendi. Entendeu? Ou seja, para ver a festa da carne gospel? Sentido. Para ver o quanto perdeu. É o que? É um churrasco? Pois é. Tá entendendo? Ou seja, a palavra não carrega mais o seu significado real. Então não faz sentido a gente estar utilizando essa palavra. Não faz. Porque ela remete totalmente... tipo assim, eu posso viver totalmente sem Deus, mas eu posso fazer algumas coisas aqui e botar o nome de Deus no meio. Né? Tá querendo ser seletivo. Não, é a gente ser realista, pessoal. É a gente ser realista. Não adianta, essa é a frase mais forte que eu vi, mas a frase mais sincera, não adianta. Uma pessoa que vive a vida toda sem Deus, sem buscar a presença de Deus, sem querer a participação de Deus na vida dela, mas achar que vai para o céu e tem uma eternidade com Ele. Como assim? Viveu a vida toda sem querer nada. Não estou dizendo que a pessoa não pode se arrepender lá no momento da morte, não pode sim, e pode morar no céu sim, porque a gente tem exemplo na Bíblia. Exemplo bíblico disso, né? Tem um exemplo bíblico. Mas a pessoa, eu não posso parar e imaginar, tipo assim, eu estou indo para o céu. É mesmo, eu estou indo para o céu, mas estou fazendo tudo que é contrário àquilo que Jesus disse que não vai ter no céu. Até porque entendeu? O principal do céu não é a rua de ouro, não é a água cristalina, o principal do céu é Jesus. Então, se a pessoa não quer Jesus aqui... Surpresa, Jesus vai estar lá. Pois é, entendeu? Ou seja, aí para você ver como é complicado, né? A pessoa colocou até aqui, né? Carnaval não existe, gospel. Realmente não tem. É verdade. Né? Mas é isso. Aí eu achei interessante, Léo, só pontuando aqui, porque tá falando essa parte do louvor, né? Vou deixar a tela mesmo aí, por enquanto. Fala assim, ó, muitos estudiosos da Bíblia afirmam que os salmos, em grande parte, eu achei muito interessante essa parte desse artigo, porque fala isso, ó, eram entoados pelos judeus durante as cerimônias de louvor ao Senhor. E se examinarmos o conteúdo desses salmos, veremos que a predominância era a adoração. Era um louvor para adorar a Deus. Tá entendendo? No qual tinha louvor, tinha gratidão, se observava, né, sentimentos, pensamentos, necessidade de quem estava, do salmista, de quem estava fazendo aqueles salmos, né? Ou seja, em algumas passagens a gente encontra isso, um sentimento profundo, né? Como salmista, por que te abates, ó minha alma? Aquela coisa, aquela essência, aquela proximidade. Era um louvor. Era um louvor, né? E você vê que essa essência do conteúdo foi perdida hoje. Nos próprios louvores foram perdidos. Por quê? Porque se incorporou-se isso que você está falando. O nome gospel, pronto. É gospel. Pode? Não pode. Onde é que está a lógica disso? Aonde é que está a lógica disso? E é interessante que aqui nessa partezinha, porque eu não estou lendo tudo, né? Mas fala assim, ó. Talvez influenciado pelas atuais práticas neopentecostais, chamadas de confissão positiva, que é assim, é só você abrir a boca, confissão, mas não muda o interior, não acontece a transformação que está aqui em Romanos 2, versículo 12, né? Que é mudar a mente, né? Não acontece. É como se bastasse afirmar qualquer coisa com fé e aquilo se tornará verdade. O problema é que, além de ser uma falsa doutrina, a sua fé não está em Deus, mas em seus próprios umbigos. Além disso, a música clássica, classificada como gospel, atualmente no Brasil, é pobre de conteúdo, é antropocêntrica. O que seria antropocêntrica? É que está centrada no homem. Antropocêntrica, pessoal, significa isso. Você pode pesquisar aí, botar lá na Wikipédia,
O pessoal hoje não pesquisa na Wikipédia, né? É tudo na IA. No ChatGPT. Na inteligência artificial. Até porque tem um Google Gemini, você bota lá e é interessante, viu? Tá caindo mesmo. A Wikipédia perdeu mais de 20% aí de seus usuários já. E se você botar para pesquisar aí no Google, aí fala assim, ó, antropocêntrica, né? Como eu falei, está centrada no homem, ó. Refere-se a uma visão do mundo que coloca o ser humano no centro com referência máxima nos valores, no propósito, na importância. Essa perspectiva vê o ser humano como o centro do universo. E é verdade. O que nós encontramos hoje é isso, né? Ou seja, no Brasil, as músicas estão pobres de conteúdos, elas estão antropocêntricas, centradas no homem, né? Não cumpre o seu propósito, que é um louvor de adoração a Deus, de levar o ser humano a Deus, de conectar o ser humano a Deus. Não, é o contrário. É como aquele louvor, a gente sabe que tem muitos exemplos, né? A gente tem vários exemplos aí de louvor desse estilo, que é como Deus é que está querendo, vem ser humano, vem para mim. Quando, na verdade, é eu e você que devemos procurar Deus, né? Ou seja, as igrejas hoje, elas têm essa grande questão, essa preocupação que ela tem que ter com referente à questão do louvor, né? Ou seja, não cumpre o propósito. O propósito de um louvor é adoração a Deus. Simples. E nesse aspecto de louvor, existe essa preocupação, nós deveríamos ter essa preocupação, nós todos, né? Sobre, é muito mais difícil você aceitar uma heresia na palavra, na hora de pregar, na hora da exposição bíblica, do que no louvor. Porque se a pessoa fala lá, alguma coisa que você não acredita, na palavra ali, o irmão já olha, o outro já olha, você vai, opa, peraí. Mas no louvor, para a heresia entrar, é daqui para ali. E é muito mais difícil a gente prestar atenção na heresia, na letra do louvor, do que na palavra, na exposição, no momento da exposição da palavra. Porque tem tantos louvores que, se a gente for ler a letra, como você estava falando, nem tem sentido uma frase para outra. Mas ela rimou. E você vai ler um louvor e você não sabe nem do que ela falando. Tem um louvor que começa falando de uma pessoa, termina de outra, mas não tem conexão nenhuma com a outra. Por quê? Foi a palavra que rimou. Então eu vou meter aqui. Aí, igual tem muitos louvores. Taca nome bíblico. Fala de Salomão, fala de Davi, fala de não sei quem. Só pra preencher, são nomes bíblicos, aí vai preenchendo. E muitas coisas, tem coisas que a gente não acredita, mas dá pra louvar. Eu, particularmente, Larice, não sou contra quem gosta, mas eu não gosto de louvores que falam, a minha geração é isso. Eu, Larice Ferreira Nascimento, não gosto. Eu não gosto de cantar, de escutar, que a minha geração é isso ou aquilo. Coisas positivas mesmo. Minha geração é forte. Eu, Larice, não gosto. Porque eu acho que muitas vezes eu não vejo isso. E quando eu acredito fielmente que tudo que nós pregamos ou cantamos, Deus vai nos provar nas palavras. Vai. Tudo aquilo que você um dia pegou na sua bibliazinha e pregou, Deus um dia vai dizer assim, pois colega, agora é a tua vez de experimentar. E também no louvor. Porque muitas vezes a gente tem essa preocupação, eu não vou pregar sobre isso aqui, porque um dia Deus vai me provar, então não vou pregar. Mas no louvor lá, mas canta, pode vir o que vier que eu vou aguentar, não sei o quê. Aguenta? Será mesmo? Por quê? A gente está proferindo palavras, determinando palavras, que nem mesmo a gente acredita, que nem é bíblico, que a gente nem acredita que é heresia, mas porque está no louvor, a melodia é bonita, as palavras rimam, então nós vamos cantar e vamos declarar sobre as nossas vidas. Exatamente. E é o que a gente vê, né? E até nesse artigo ele fala sobre isso, né? Esse é irmão Marcelo, o nome dele. Porque ele fala que isso só mostra uma coisa, o quanto as igrejas, né? Até uma coisa que, como a Feliz Fé colocou, que as igrejas, o quanto as igrejas estão distantes, né? Estão tentando se adaptar. Sim, as igrejas estão tentando se adaptar ao mundo, né? E estão distantes de Deus. Essa é a verdade. E tu falou uma coisa importante, porque a gente tem que ter, é até uma coisa que ele fala aqui no artigo, né? Sobre essa questão de falar palavras positivas. Ficar fazendo afirmações. O evangelho é mais do que fazer afirmações. Ele é viver o que se afirma. Fazer, praticar o que se está falando. É mais isso do que ficar falando, né? Não é à toa que Jesus fala que a gente deve ser o exemplo, ser o sal, ser a diferença, ser luz, né? Ou seja, as pessoas vão ver e vão visualizar realmente aquilo que fazemos. E tu falou isso, tá aqui, Romanos 2,16, ó.
no dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Olha aí, Deus vai julgar até o segredo, até o que está encoberto. Aqui fala que aquilo que está até nos nossos pensamentos, que nunca se tornou palavras, vai ser julgado. Aí é que eu e você temos que se preocupar mesmo com aquilo que nós andamos falando e afirmando, como a irmã Larissa está falando. Aí é que nós temos que se preocupar realmente. Então, nós temos que ter cautela, como falou. Louvores são, infelizmente, louvores, né? Louvores que não tem letra, que não leva a uma adoração real. Porque a adoração, ela não é só naquele momento. Não é só naquele momento. A adoração é diferente. Não, a adoração é diferente. Em Mateus capítulo 12, eu tô bem dizer, andando aqui em capítulos que é fácil, né? Romanos 12, Mateus capítulo 12, Romanos 2, que é porque aí vai ficar massificado na cabeça de quem está escutando, né? Uhum. Fala, no capítulo 12, versículo 36, 37, fala sobre isso que tu falou, Larissa. Eu lhes digo que no dia do juízo, de toda palavra inútil que os homens disserem, terão que prestar contas. Se a gente parasse para analisar isso, a gente se preocuparia muito mais com o que a gente anda falando. Não é verdade? Ó, Falando, pensando. Porque ele fala assim, ó, pois por suas palavras vocês serão justificados e por suas palavras serão condenados. Nada. Então a gente tem que ter essa cautela, tem que ter essa preocupação, a verdade é essa, né? Então eu acredito sim que nós precisamos se preocupar muito com essa palavra gospel. Na verdade, nós temos que entrar, que eles falam, o mundo fala, naquele estado de negação, vai começar a tirar esses nomes do nosso meio. Tá entendendo? Porque eu sei que muita gente quer usar esse nome para tentar se aproximar de pessoas, né? Porque é um louvor gospel, né? Porque aí a pessoa fica, né? Ah, é gospel, é diferente, porque é gospel, né? É diferente quando vocês falam assim, não, é um louvor de adoração a Deus. É um louvor, não é uma música, né? Aí quando a gente fala até música, a gente, né, a música, né, é música. Então, eu acho que a gente tem que buscar ter essa preocupação, né? Aí ele fala que o apóstolo Paulo diria que toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir com justiça. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 16. E se os louvores entoados em nossas igrejas não forem baseados essencialmente na escritura, não alcançarão o propósito para o qual eles existem. Concorda, Larissa? Deixar de ser louvor gospel e começar a ser louvor cristocêntrico, né? Cristocêntrico. Muitos cristãos estavam dizendo o que significa cristocêntrico. Bem que o nome já diz quase tudo, né? Diz praticamente, é só você separar as palavras, você entende o que é cristocêntrico. Exatamente. Muitas vezes é o que menos existe. E é interessante a gente colocar aqui, pontuar isso, porque está tendo essa confusão. Está tendo essa... Eu quero só refletir sobre isso aqui que ele fala no artigo, né? Nós estamos tratando e comentando. Tenha sempre em mente que música evangélica, o gospel, e louvor a Deus nem sempre representam a mesma coisa. A começar pela motivação dos intérpretes ou músicos que atuam nesse meio. É normal a gente encontrar hoje, principalmente, né, numa filmagem, um DVD e tal, você vai ver que os músicos, eles não são evangélicos. São contratados para tocar, não é verdade? E a gente vê que foi até isso. Até os grupos cristãos se perderam, né? Que de certa forma não tem mais. É muito difícil a gente encontrar, assim, dizer assim, tem uma banda cristã, porque não tem banda. É literalmente uma banda, né? Tudo foi para um lado, foi para o outro, né? Não é verdade? Isso me lembra até festa de aniversário. Tipo assim, algumas músicas cristãs ou gospel, enfim, como você quiser falar, depende muito da letra, né? Que tiver na letra, foram tão popularizadas que às vezes uma pessoa que não é cristã completando e vai cantar o quê? Cantar louvor. Te agradeço por me libertar e salvar. Isso. Pois é. Exatamente.
Porque o Então, gospel agora antigamente, vamos dizer antigamente, porque fica mais fácil da compreensão. O cristão ele era tido como uma pessoa rechaçada, uma pessoa, né? Vamos excluir é, ele. Mas hoje ser cristão é uma coisa muito legal, muito interativa. Então, é muito fácil você ver na ele boca de qualquer aceita pessoa um tudo. louvor, uma letra É porque, na de um verdade, hino. ser cristão hoje na verdade, aceitar tudo, né? Quando fala assim, não, ele é cristão, ele é aceitar tudo. Exatamente. Hoje até isso, é como tivesse aceitando tudo. Não é que nós somos do outro planeta, alienígenas, né, Larissa? Que é outro tema que a gente quer falar. Não é isso, pessoal, Próximo mas é tema. entender que a própria palavra de Deus diz que nós, como cristãos, temos que ser diferenciados. Temos que ir de contramão, literalmente, temos que ir de contramão a essas questões humanas. Não é ser contramão, né? É tipo assim, eu tenho que ser sempre do contra, tenho que fazer tudo no contra. Não, não é isso. Ser contrário ao que é pecado. Não é porque tem uma lei que está legalizando um assunto, né? Tem vários assuntos que é bem polêmico, mas vamos lá, não é porque uma lei está legalizando o aborto é que eu vou ser a favor agora do aborto, não. Eu vou continuar me posicionando contrário. Embora a gente vá discutir, a gente vá falar, e nós sabemos que vai ter pessoas que não vão escutar. Porque, pessoal, a verdade é essa. Nós podemos pregar. É a pessoa que tem que aceitar a mensagem ou não. A minha obrigação é só falar. É trazer a mensagem do evangelho. Essa é a minha obrigação. Não é que eu quero me opor, é porque eu tenho que falar o que a Bíblia diz. Se eu estou dizendo que eu sou cristão e que a minha regra de fé é a palavra de Deus, eu tenho que seguir a minha regra de fé, eu tenho que ser fiel a esses valores. O meu conceito de ética não é o que é definido, uma suposição, é definido aqui no Brasil. Não, o meu conceito de ética está muito ligado ao que está definido dentro da palavra de Deus. Porque eu estou dizendo que esse livro, que para mim é mais do que um livro, é ele que me molda. É a palavra de Deus, é ele que me instrui. Não é porque virou lei que eu vou começar a pregar e dizer que agora é legal. Se eu tenho na minha base de fé, minha razão de fé, que aquilo é errado, né? E é por isso que o Brasil, como a irmã Larissa gosta de falar, é laico, é um país laico, porque ele me dá o direito disso, ele me permite isso, liberdade religiosa, né? E sim, eu tenho que aprender a me utilizar disso. Eu tenho que aprender. Se todos têm direito, eu também tenho direito. Porque entra aquela outra questão. Tem pessoas que acham que nós não temos direito. Como assim? A pessoa que é de qualquer outra religião, ela vai ter direito, mas eu não tenho direito. E aí, eu e você, cristãos, que precisamos ser renovados, buscar renovação de mente, eu tenho que me fazer valer desses direitos que estão na Constituição Federal, né? Então, o foco deixou de ser vertical. Muitos costumam dizer isso, né? O foco hoje, infelizmente, de muito louvor, deixou de ser vertical, ou seja, para cima, e passou a ser horizontal, assim, ó, para o terreno, horizontal, né? É essa minha visão aqui, né? Não é mais eu olhando para cima, é olhando aqui para frente para os homens, tentando falar para homens, né? Tentando ganhar literalmente a atenção de homens, não é verdade? Então a gente tem que, eu acredito que nós temos que refletir mesmo sobre isso, né? Tentarmos entender que louvar a Deus significa adorar a Deus, tá certo? O que tem acontecido hoje, né? É que nós temos muitos louvores que estão tentando, na verdade, louvar a homens, né? Glorificar a homens e não a Deus. São louvores que estão sendo vazios, né, que não tem, literalmente não tem, eles botam só o nome Deus, que é para dizer que tem alguma coisa de Deus ali, né, como a gente falou no início aqui, é porque falou de Deus, que é de Deus não. Temos várias coisas que falam de Deus aí que não é de Deus, né, várias questões. Amém, irmã Larissa? Amém, eu não consigo nem acompanhar aqui porque meu teclado travou. Tá bem aqui na tela, tô nem vendo mais sua cara. Não, mas tá dando para te ver aqui. É porque, querendo ou não, o TikTok tem essas coisinhas mesmo, mas amém, né? Tá dando para entender. Então, portanto, é irrepreensível cantarmos a verdade e somente através dela nós seremos libertos, conforme está em João capítulo 3, versículo 32.
né? E a gente precisa muito, eu estava até vendo isso nesses dias, precisamos buscar muito, estava na verdade na parada de ônibus, e eu estava lembrando sobre os berianos, né? Que era o povo de Berea, né? Eles, em tudo, eles examinavam a palavra de Deus, as escrituras, né? Eles testificavam se estava correto, se aquilo que estava pregando, se aquilo que estava sendo falado estava correto. Está lá em Atos capítulo 17, versículo 11. Eles iam conferir, eles conferiam se estava só a escritura, só lá deu glória, né? Que é como é falado lá, né? Os 5 pontos da Reforma Protestante, né? Então, a gente precisa sempre examinar isso, a gente precisa refletir sobre isso, pessoal. Não temos como fugir, né? Então, eu acredito sim que nós, como cristãos, quem sabe esse vídeo tá como é, nós estamos fazendo um vídeo aqui, não sabemos o alcance, mas como cristão, a gente precisa parar e refletir um pouco o quanto esse nome gospel prejudicou o cristianismo, na verdade, os evangélicos, né? Porque só trouxe uma generalização, só trouxe a tentativa de inserir, na verdade, coisas mundanas dentro da igreja, como a irmã Larissa falou, é o carnaval gospel, né? É o São João gospel, São João gospel, né? Que é isso, gente? Que é isso? A palavra em si, ela nem possui esse significado como tem ganhado de uma forma pejorativa aqui no Brasil. Ah, é porque o fulaninho gravou uma música gospel. Isso não bate, gente, com a palavra de Deus. O fulaninho dando lugar para Satanás outro dia tudinho e fazendo a música gospel. Tipo assim, todas as outras... Ah, você tá criticando? Não, eu tô sendo realista, não tô criticando, tô sendo realista. Mas se você quiser aceitar como crítica, pode aceitar também, não tem problema não. Também, se quiser não tem problema, pra mim tanto faz, né? Essa pessoa, não me importo, não me importa realmente se você vai encarar como crítico, não é porque eu seja ignorante, não, é porque o que tá na palavra tem que ser dita, eu querendo ou não, tem que ser falado, eu querendo ou não, né? Me desculpe, Larissa. Me desculpe quem tá escutando, mas a verdade é essa. Aí a pessoa passou a vida toda fazendo a música de corno, de traição, só essas coisas. Aí de repente, porque viu que ficou, porque a verdade é essa, ganhou audiência, né? Ganhou a receptividade das pessoas, dizer que é gospel. Vou fazer uma música gospel. Aí fulano de tal, durante o seu show que ele cantou a música de corno, de traição, apoiando, vale ressaltar, apoiando ser corno, apoiando trair, apoiando tudo isso. Exatamente. Aí ele vai, no meio de tudo, diz que cantou uma música gospel, como fosse fazer alguma diferença. Que grande diferença como se Deus estivesse confortável em estar no lugar daquele. É a mesma coisa de você estar atrás da sua esposa e depois de fazer uma oração. Tá entendendo? Não faz sentido, não bate, gente, não bate. Desculpa, não bate. Se a Larissa vai ser cancelada depois disso, eu não sei se eu vou ser cancelado. Mas a verdade é que não bate, né? Não condiz. Amém? Então vamos encerrar esse assunto aqui, né, Larissa? Acho que tá bom, né? A gente disse só lembrando que nem tudo que tem o nome de Deus é de Deus. Pronto. Encerrei, minha parte. Fato, né? Vamos entender o que é sagrado e o que é santo. Literalmente, a gente tem que entender. Não podemos tentar generalizar e tornar tudo sagrado. Não. Tem uma coisa... Só refletindo no que tu falou, Larissa, eu tenho estudado muito psicologia nesses dias, né, que é as pós-graduação que eu tenho feito. E é interessante porque uma das mensagens que eu aprendi, interessante, um estudo de psicologia, não tem nada a ver, um estudo, né, acadêmico, é sobre isso, é que as pessoas tentam trazer uma coisa que não começou, olha aí, eu achei forte, mas é verdade, tem certas coisas que o pessoal tenta trazer, né, desses estudos que é feito, tenta trazer algo que não é santo, que não é cristão, e tenta tornar cristão para dentro do cristianismo. Não, aí uma reflexão que aquela pessoa fez foi, não adianta. Uma coisa que começou anticristão, anti-Deus, se tornar cristão. Não tem. Não, agora é cristão, agora virou cristianismo. Não. A ideologia inicial daquilo que se criou, né? Eu estou falando uma doutrina, né? Uma ideologia que se criou anticristã, anti-Deus, não tem como passar a ser sagrado, não. É a mesma coisa, a gente tem que se preocupar com isso, né? Com o que é sagrado, com o que é santo, pessoal. Tá bom? O que é sagrado, o que é de Deus. É quando a gente fala assim, não vamos falar o nome de Deus em vão, não. Não vamos ficar citando o nome de Deus em vão, não.
Porque o nome de Deus não é só um nome, não é só um pronome, não é só uma palavra, não. O nome de Deus reflete o ser, né, um ser divino, um ser que criou os céus, que criou eu, que criou você. Então, é sagrado, é santo, tá certo? Tem poder, como a sua palavra fala, o seu nome tem poder. Então, a gente tem que se preocupar, sim, com esse generalismo que tem acontecido, dizer que é cristão, é cristão, é cristão, é gospel, gospel, vamos diferenciar, evangélico é evangélico, gospel eu já não sei. Né, Larissa? Verdade. Amém? Amém. E é isso aí, pessoal. Vamos encerrar agora aqui, tá certo? Esse assunto, né, sobre a questão do mundo gospel. Fiquem na paz do Senhor. Tchau, pessoal.